O humorista Danilo Gentili foi condenado ontem a 6 meses de detenção em regime semiaberto pelo crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, o apresentador afirmou que não fez nada de errado, aspas dele aí. Ainda que eu vá preso, eu prefiro ir preso a me ajoelhar para a patrulha, fecha aspas, declarou o apresentador do SBT. Vamos para os detalhes do caso, Vini. Ele ficou sabendo pela Jovem Pan, viu, Edgar, da condenação aí da prisão. Na entrevista ao Pingos nos Is, ele revelou que estava ali no meio de uma das gravações que ele fazia, quando viu lá pelo Twitter da Jovem Pan essa condenação de 6 anos e alguns dias... 6 meses, né? De 6 meses, perdão, e alguns dias aí de prisão para o Danilo Gentili. Obviamente que cabe ainda o recurso, né, Edgar? Agora, ele diz que esse embate aí com a Maria do Rosário já leva um tempo também, né? Os dois já se encontraram, inclusive, já na justiça. Ele disse até que em uma das oportunidades a Maria do Rosário chorou bastante. Ela alega que o Danilo Gentili tem uma postura covarde diante dela, porque ele tem milhões de seguidores no Twitter e acaba ali falando coisas que não deveria falar dela, incitando, né, todos aqueles seguidores dele contra a deputada, e que nessa ocasião ele falou que realmente é uma covardia usar a máquina do Estado para esmagar a liberdade de expressão de um cidadão, e que isso agora só se reforçou com essa decisão agora da Justiça. Mas vamos ouvir um pouquinho mais aí da palavra do Danilo Gentili, do que ele acha dessa postura agora dele ser condenado num processo com a Maria do Rosário, que é de um partido que ele faz bastante críticas, mas que ele diz que está fazendo também do outro lado, e isso não acontece. Vamos ver. Mas eu acho que, vamos dizer, se tem alguma coisa positiva nisso tudo, é porque fica exposto como essa classe política, ela é autoritária e ela usa a máquina estatal para esmagar o cidadão, porque a Maria do Rosário fala o que quer um cidadão comum, como falou para mim. E quando a gente responde, a gente é condenado à prisão. E queria também deixar claro uma coisa: eu tenho feito piadas constantes no meu programa com o atual governo, desde que a gente voltou no ar. Então, pela minha vasta... É só procurar no YouTube meus shows, meu programa, você vai encontrar eu fazendo piada do governo que a Maria do Rosário representa, e do atual governo da qual ela é oposição. E o único que dá problema é o que ela representa. Pois é, Edgar, então esse processo aí é relacionado a um vídeo que o Gentili publicou no dia 22 de março de 2016. Então, segundo a decisão da juíza, ele injuriou a deputada ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, atribuindo-lhe alcunha ofensiva, bem como expôs em tom de deboche a imagem dos servidores públicos federais e a Câmara dos Deputados. O que aconteceu na época? O Danilo recebeu um despacho oficial, né, da deputada Maria do Rosário, né, com uma moção de ofício censurando ali algumas declarações, alguns posts que ele fez pelo Twitter, fazendo aí comentários, piadas relacionadas à deputada. Na ocasião, ele fez um vídeo, pegou esse despacho que ele recebeu pelos Correios, rasgou o documento e esfregou nas partes íntimas, colocou de volta no envelope pelo correio até o gabinete da Maria do Rosário em Brasília. Vamos ver um pouquinho dessa cena também. Tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu recebi um Sedex e eu faço questão que vocês vejam. Esse daqui, ó. Quem que me mandou? Olha só. Esta senhora. O que essa senhora é? O que ela é? Deputada, opa! O que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver, deixa eu ver. Tá aqui? Oh, meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu rasguei. Oh, meu Deus, rasguei de novo. Eu fui ler, rasguei. Vossa Excelência, com todo respeito, pelo amor de Deus, hein?
Só Bom, uma então- coisa, pra quem não viu no vídeo, quando aparece o nome deputada, ele tá tapando com os dedos as 2 primeiras sílabas, então você lê primeiro a palavra puta e depois aparece deputada. Bom, então foi depois dessas cenas que motivaram aí o processo encaminhado pela Maria do Rosário contra o Danilo Gentili. Ele disse até ontem no Pingos também, né, Edgar? Que ele encarou esse ato dele aí com... Achou que era um ato genuíno, porque dias antes ele tinha visto uma mulher defecando na foto do Bolsonaro no meio da rua. Então ele achou que eram ali atos parecidos, e aquele gesto daquela mulher acabou sendo exaltado, acabou sendo credenciado pela mídia na época, então ele achou que o ato dele também seria. Bom, vamos à palavra da Maria do Rosário, que também se manifestou pelo Twitter e gravou um vídeo dizendo que esta condenação vai servir como uma convocação para a sociedade agora, para a sociedade entender que é preciso se manifestar com bom senso nas redes sociais. Tá sem lá, Vini. Sem Maria do Rosário? Então eu vou ler lá o aqui, que ela porque disse. tem o vídeo também da Maria do Rosário, mas eu vou ler então o que ela escreveu. A condenação do senhor Danilo Gentili deve ser lida como uma convocação à sociedade para retomar o respeito, o bom senso no debate público, nas redes sociais e na vida. Compartilhe o trecho da sentença, ela compartilhou aqui, inclusive ela compartilhou um trecho, Edgar, em que a juíza coloca: por derradeiro, em tom jocoso e lamentável, proferiu as seguintes palavras, né? Abre aspas para o Danilo Gentili. Sendo assim, Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sente aquele cheirinho do meu saco e abre a bunda e enfie bem no meio dela. Tudo isso aí que eu estou mandando para você. Tchau. Então, essas foram as palavras aí do Danilo Gentili no final daquele vídeo lá que a gente estava assistindo. E aí a Maria do Rosário completa dizendo que não pode haver impunidade, cabendo ao judiciário definir os termos da condenação. Considera a decisão um símbolo de que é possível preservar a liberdade de expressão e garantir a dignidade humana. Esta é uma vitória da democracia e da justiça. Pelo Twitter também, Edgar, agora só para a gente ir finalizando aqui e jogar para os comentários da bancada, o Danilo Gentili colocou: ei, Maria do Rosário, me ajude aqui. Aí já tratou, né, o humorista que com bom humor a situação. Inclusive na Jovem Pan também, ontem, durante os Pingos, ele falou que está esperando para ver quem que vai levar os cigarros para ele na cadeia, né? E pelo Twitter ele brincou também: ei, Maria do Rosário, me ajude aqui. Prender não adianta nada, sou apenas uma vítima da sociedade. E aí, algumas opiniões também que foram colocadas ontem pelo Twitter. O jornalista Mário Sabino, do Antagonista, escreveu o seguinte: vamos ver se entendi a condenação do Gentili. Se eu achar uma piada a meu respeito de mau gosto, posso pedir a prisão do piadista e o juiz concede? Ou só se eu for político? O cantor Lobão escreveu: mas que merda é essa? Censura, autoritarismo, fim da liberdade de expressão. Alô, rapaziada, vamos subir a tag hashtag Danilo Livre com força. Simbora! Né? Lobão com caixa alta, fazendo sempre, alusão ao Lula livre aí, né? Na verdade, subiram uma hashtag ontem que foi parar até nos TT mundiais, na verdade não foi Danilo Livre, foi Gentili Livre, a hashtag que subiu. Marcelo Taz, que trabalhou com o Gentili na Band, no CQC. No Brasil, políticos têm imunidade contra processos, ao mesmo tempo que comediantes e jornalistas são processados por políticos. Quem perde é a livre expressão. Também colocou a hashtag Danilo Livre. A comediante Cris Paiva: o erro do Danilo foi fazer o vídeo em casa com o próprio celular. Se ele fosse num pátio de faculdade, ficasse pelado, cagasse no papel e chamasse de manifestação artística, tava de boa. Até ano passado estudava até lei de incentivo. O humorista Tom Cavalcante também escreveu que o humor que ajuda a ganhar consciência foi penalizado. Danilo Gentili, comediante na prisão, esgotaram-se as tratativas, diálogo entre as partes para não ter um grave crime. Acredito na justiça e torço para que esse mal entendido seja corrigido. Hashtag menos. E para fechar, o Gregório do Vivier do Porta dos Fundos escreveu: punitivismo jamais. Cadeias já estão lotadas de inocentes. Liberdade para todos os que não põem em risco a vida de ninguém.
Lula, Danilo e nem da Rocinha. Virou tudo... Cada um interprete da maneira que quiser esse tweet do Ô, Vini, ainda que você tenha narrado o teor do vídeo da Maria do Rosário, a gente tem o vídeo aqui, recuperou, acho importante pôr Vamos lá. Tem aí, Murilo, vai lá, Maria então. do Rosário, então. Final de dia de trabalho aqui na Câmara dos Deputados, depois da sessão, recebi a notícia de que Danilo Gentili foi condenado em ação que nós movemos contra ele em 2016 pela juíza doutora Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, no crime de injúria. Bem, a sentença, ela deve ser lida como um caráter pedagógico de que a impunidade não pode prevalecer em nenhuma forma quando se trata da honra das pessoas, quando se trata de humilhações, sobretudo daquilo que a lei considera como injúria. Eu até acredito que a sentença é uma convocação à sociedade brasileira para o bom senso, para que as pessoas usem as redes sociais com respeito, para que ninguém distrate o outro, para que ninguém utilize de pseudos brincadeiras quando na verdade seu objetivo é apenas o da humilhação. Tá aí, Edgar, então a palavra da deputada Maria do Rosário, aprovando aí essa decisão da Justiça. A meu ver, um certo exagero. Acho que abre um precedente perigoso aí, essa prisão do Gentili. Eu acho que todo mundo tem o direito de se sentir ofendido, difamado, caluniado, e pode entrar com um processo na justiça sim, mas eu achei que a decisão, e aí não cabe nem a Maria do Rosário a crítica, né? Cabe à própria justiça, a decisão achei totalmente desproporcional ao que o Danilo acabou fazendo. Rapidinho, só um complemento, o presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer um tweet há 6 minutos falando sobre isso. Ele disse o seguinte: me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual por vezes eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo, algo que infelizmente vale para uns e não vale para outros. Esse agora que acabou de... Faz 6 minutos que ele fez esse post. Bom, quanto a isso, a gente pode abrir até um parênteses lá. O presidente deveria ter se pronunciado com a mesma presteza com relação à morte do cara lá no Rio. Mas peraí, deixa eu só, vamos para não sair do assunto. Acho leigamente que é um despropósito essa condenação, é uma coisa descabida, é uma ofensa. Você se sentiu ofendido? A Maria do Rosário, como qualquer outro cidadão, tem lá o seu direito de buscar, olha, eu me senti ofendido, eu quero que a justiça cuide disso, vou entrar com o processo. Agora, e o Caio vai poder nos dizer isso, por ser formada, por ser bacharel, né, em advocacia, se a juíza decidiu isso, Caio, é porque ela tem um embasamento no qual ela se apoia para determinar que é um caso de uma condenação mesmo. Né? Quando a gente vê essa politização em cima do caso, e aí, óbvio, vem direita contra esquerda, progressistas e conservadores, todo, vira no âmbito político as defesas daqui, as defesas dali. Parece meio descabido mesmo você ser condenado por uma questão de uma ofensa. Você se sentiu ofendido e vou lá querer processar. Até aí tudo bem. Mas a justiça aí adiante, esse negócio parece que não vai parar em pé, né? Na segunda instância, isso vai ser, ao que se pensa aí, né? Vai ser derrubado, né? Provavelmente sim, né? Bom, mesmo porque, né? Imagina se o Danilo não apela e vai preso. Agora, na questão Você imagina essa situação, na Edgar? questão da politização, vai para cima da Maria do Rosário. Ok, beleza, acho que até é um argumento. Mas a crítica aí teria que ser em cima da justiça. Então, da justiça que decidiu... Sim. Da juíza. Da juíza, né? E representante da justiça que decidiu pela prisão. Você intuiu muito bem, Edgar. Essa sentença ela vai ser reformada. É possível até que se entre com representação contra essa juíza, porque vai na contramão de toda uma jurisprudência, né? A gente sempre falou aqui que o nosso Código de Processo Penal, o nosso processo penal em si, ele tem horror ao cárcere, né? Para a cadeia só vai a seleção brasileira do crime. As penas brandas de restrição de liberdade, elas são convertidas até pelo texto legal em restritivas de direito. Então você tem o serviço comunitário, multa, esse tipo de coisa. Então assim, tem considerações bem óbvias de natureza jurídica para fazer, inclusive de natureza política, né? Especialmente por causa da figura caricata da Maria
Maria do Rosário, aí na sua eterna cruzada a favor de bandidos, né? Isso vai desde um corrupto lavador de dinheiro como Lula até um estuprador assassino como o caso do Champinha. Mas eu acho que a gente pode enriquecer o debate com uma reflexão sobre liberdade de expressão como direito natural, né, e proteção contra a tirania do Estado. Ontem, eu afirmei aqui mesmo nesse programa que é próprio da arte estar na vanguarda social em termos de usos e costumes, né, eu consegui me manter coerente aí nas últimas 24 horas. Atualmente, o Danilo Gentili é, sem dúvida, o maior ativista pela liberdade de expressão no Brasil. Ele é um verdadeiro ponta de lança no combate à cultura do politicamente correto. Para o nosso direito garantista, a liberdade de expressão, ela não se confunde com liberdade de ofender, mas se a gente revisitar a origem anglo-saxã de proteção legal à liberdade de expressão, portanto a gente está falando aqui de tradição inglesa e especialmente americana, o que a gente verifica? Que a liberdade de expressão por lá, que se chama de freedom of speech, ela permite a exposição de ideias que ofendam outras pessoas, exceto mediante emprego de força, fraude ou difamação, que é diferente de injúria e ofensa pessoal. Só que o que acontece lá? Ao governo e os agentes políticos do governo não é dada a prerrogativa de censura e de punição de opinião, como foi o caso aqui. Por que isso? Porque o Estado é monopolista por natureza, ele não tem competição nas suas atribuições. Aqui os exemplos mais óbvios, monopólio da força, monopólio de tributação. Portanto, a liberdade de expressão ela é uma proteção que o cidadão tem para que ele não seja silenciado por esse leviatã robesiano opressor que é o governo, né? Então, aqui é uma garantia da sociedade para divergência de opinião. Em oposição à tutela pública da liberdade de expressão, isso no âmbito privado, para o direito anglo-saxão, as organizações, essas sim, elas podem restringir esse direito, é o que se chama de speech codes, né? Então seria código de conduta, de fala, de linguagem. Então assim, olha, nessa empresa a gente se manifesta dentro dessas balizas de tal e tal forma com essa linguagem. Por quê? Porque você pode escolher trabalhar ou consumir produtos de outras empresas, de outras organizações. Não existe monopólio, isso vale para várias organizações da sociedade civil. Então, assim, voltando para o caso concreto, para a gente analisar de forma racional, a gente tem aqui uma agente do Estado usando a lei para suprimir divergência política, sob pretexto de ter a sua sensibilidade ofendida. E olha a loucura, a essa mesma agente do Estado, a essa mesma parlamentar, é dada como privilégio imunidade parlamentar para que a sua própria liberdade de expressão nunca seja cerceada. E é louco pensar nisso, que até nesse quesito os políticos se colocam acima de nós, né? O direito da gente falar o que a gente pensa. Então a reflexão filosófica que fica é o seguinte: qual o modelo de liberdade de expressão que nós deveríamos buscar enquanto sociedade? Seria uma interpretação restritiva desse direito, como é a atual legislação brasileira, ou uma interpretação ampla, como é a tradição inglesa e americana? E eu queria fechar com a provocação do Jordan Peterson, que é psicólogo canadense, então, portanto, é dessa tradição aí anglo-saxã. Ele diz o seguinte: para poder pensar, você precisa arriscar ser ofensivo. Então, a hashtag Gentili Livre. Deixa eu só, para ficar claro também para o ouvinte, quando você se refere ao termo tirania do Estado, você está, no caso, endereçando isso ao judiciário, a questão do judiciário no papel da juíza ali, que desferiu a pena ali, ou no caso da agente pública, do agente público na figura da Maria do Rosário? O poder ele sempre tende não só a querer se perpetuar, como querer aumentar. Então, a tirania, ela é, vamos dizer assim, praticamente decorrente de uma situação em que você tem fortes e fracos. A tendência natural do ser humano é sempre ambicionar mais, é sempre querer mais. Então eu falo num sentido filosófico e cabe ao sistema, né, e à organização constitucional e à organização do Estado a gente frear esses impulsos naturais humanos. Uhum. Mais algo? Vamos lá? Eu queria falar algo rapidinho aqui. Claro, óbvio que a sentença é pesada. É de se surpreender que a sentença é pesada. Eu concordo com o Vini e o Eds no sentido de que a gente não tem que colocar isso na conta da Maria do Rosário. E se entender por que a sentença veio tão pesada com a justiça. Porque a Maria do Rosário fez o que qualquer outro cidadão teria o direito de fazer, que é procurar os seus direitos quando se sentir ofendido.
Mas pro Gentili e pelo argumento do Caio, não, porque ela é uma figura que está ali respaldada com a força do Estado, né? Mas ela não pode ser ofendida da mesma maneira porque ela tem cargo público? Eu penso que sim. Também como acho. cidadã também, eu penso que sim. Mas só para deixar claro que eu entendi o pensamento do Caio. Só que eu acho que a gente também não pode deixar determinadas coisas que ofendam a gente passar batidas. Tem o caso do... Aliás, eu separei aqui alguns tweets do Danilo Gentili. E eu acho mesmo que existe uma grande diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. As pessoas costumam usar da palavra hipersensibilidade, mas, de fato, alguns temas são muito sensíveis para algumas pessoas. Por exemplo, entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que chegaram perto de um vagão, foram parar em Auschwitz. O Danilo Gentili, na época que tweetou isso, obviamente uma piada com o nazismo, foi se encontrar com membros da congregação israelita de São Paulo para poder desfazer esse mal-entendido. O cara esperou uma gostosa ficar bêbada para transar com ela. Todos sabemos o nome que se dá para um cara desses. Gênio. Para mim, é estuprador. Algumas mulheres não devem ter ficado felizes com isso. Hoje, Renato Russo completaria 52 anos, se usasse camisinha. Para quem é portador do vírus HIV e hoje em dia vive em tratamento e não passa por a epidemia como ela era nos anos 80, começo dos anos 90, que ela era sentença de morte, isso é extremamente ofensivo. Esses são alguns dos tweets que, assim, podem ser engraçados para boa parte da população que não viveu o nazismo, que nunca foi estuprada, ou que acha que a vítima leva a culpa quando a mulher bebe um pouquinho mais ou usa saia curta. Sim. Sim. Não, Para essas pessoas é extremamente ofensivo. Tem um outro caso, Danilo Gentili, que assim, em 2013, no Agora é Tarde, ele ironizou uma mulher chamada Michele, que morava em Quipapá, no interior de Pernambuco, e ela era ama de leite, ela era a maior doadora de leite materno do estado de Pernambuco. Eu sei desse caso. Ele atrelou ela à masturbação, falando de espanhola, que era algo, uma técnica sexual aí, um fetiche. Comparou ela com Kids Bengala para ver quem produziria mais leite, tire você mesmo suas próprias conclusões, e encerrou comparando-a a uma vaca. Essas piadas fizeram com que ela, o marido e os filhos tivessem que se mudar de cidade. Vítima de chacota, de bullying, de perseguição. Que ótimo que a gente tem liberdade de expressão. O que eu quero dizer com isso dá para fazer humor sem ofender tanta gente. Dá pra fazer humor sem ser tão extremo. Eu acho ótimo esse contraponto que você traz, Fefito, e eu pergunto pro Caio novamente. Esse histórico, aí podemos considerar de piadas de mau gosto, grosseiras, sem entrar no mérito se você acha o Danilo Gentili medíocre ou o cara gênio. Você acha que esse histórico motivou a juíza na hora de dar a sentença? Não poderia. Não poderia. Essa não é poderia. a questão, né? Acho que ele não tá respondendo por nada Por uma disso, soma né? de Isso não está descrito fatores. nesse processo específico aqui. E a grande diferença entre todos esses casos que o Danilo que o Fefito trouxe e o caso concreto que a gente está analisando na pauta é que nesse caso a gente está falando de uma crítica a um agente do Estado. Né? Mas, Caio, então essa é a diferença fundamental que embasou toda a minha argumentação com base no modelo de liberdade de expressão que a gente quer, fundado na luta contra a tirania e a opressão estatal. Mas, Caio, no vídeo que a gente viu, ele insinua que ela é puta. Ele cobre de e da palavra deputada por duas vezes. O vídeo mostrou. E o vídeo mostra claramente que insinua que ela é puta. Aliás, desculpa eu ter que falar essa palavra no rádio essa hora da manhã, você tá com crianças na sala, mas claramente a gente vê isso. Enquanto pessoa física, ela tem o direito de se ofender. E eu não tô aqui pra ficar dizendo que o Danilo Gentili tem ou não que fazer. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu só acho que as pessoas, quando fazem humor e fazem esse tipo de piada, elas têm que tomar o mínimo de cuidado para não ferir sensibilidades ou mesmo reproduzir alguns discursos que são muito agressivos a muitas mulheres, por exemplo. Bom. Agora, a decisão da justiça é da justiça. Eu tenho certeza que ela vai ser derrubada, vai ser revista. Mas ele devia aproveitar essa oportunidade para rever a maneira como o humor dele acaba por ofender algumas pessoas em determinados momentos. Claro que tem piadas dele que são maravilhosas. Quem não lembra do repórter que ele fazia lá no CQC? Que era incrível, o repórter inexperiente. O Danilo Gentili fez coisas muito boas. O The Noite é um programa muito legal. Só que às vezes as piadas dele passam do ponto, de fato. Eu acho que a gente acomodou bem aqui as opiniões de ambos os lados, os fatos e o que pensa cada um aqui.